A minha mãe sempre diz que se a gente tem uma boca e duas orelhas, é porque provavelmente a gente deveria escutar mais do que falar. Mas para a infelicidade da minha mãe, nem sempre eu consigo seguir esse conselho. Mas nesse tutorial, talvez as coisas melhorem, porque você vai ver como deixar a sua orelha gigante usando o Photoshop. É hora de você manter os seus ouvidos atentos e abertos, porque o tutorial começa agora. Ai meu Deus do céu, será que isso aqui tem volta? É agora que o negócio fica bom, hein? Então aqui a gente vai começar todo esse processo. Então a grande coisa que eu quero explicar para você é que para fazer essa montagem tem basicamente duas maneiras. A primeira delas é você usar a própria foto que você tem, pegar essa orelha e aumentá-la e depois ajustar para que pareça real. Uma segunda alternativa é você fazer duas fotos. A primeira foto, que é essa aqui, com a posição original, com essa cara de louco, e a segunda foto de um close da orelha. Mas por que eu faria isso? Porque quando você faz essa questão aqui, ó, de ter a orelha, se você seleciona essa orelha, vai, e aí você copia ela e você aumenta o tamanho, você vai perceber que a qualidade dela fica comprometida, vai desfocar. Nem sempre, mas depende muito da resolução que você fez a fotografia. Nesse caso, para manter uma qualidade boa, eu preferi fazer duas fotos. Então uma nossa, que loucura, que eu tô falando tudo errado. Uma minha, né, na distância que eu quero, e outra num close na orelha. Uma vez que essas duas imagens estão abertas, eu já falei isso em vários tutoriais, que geralmente quando eu faço uma imagem, né, tanto para fotografia quanto para vídeo, eu uso um perfil de cor. Mas um perfil de cor? O que é um perfil de cor, professor? Basicamente é você tirar a sua foto de uma maneira que ela fique com uma resolução, ou melhor, com uma qualidade, né, um pouco diferente nas cores. Então as cores você pode ver que nada fica muito contrastado e nada muito saturado. Essa é a ideia, porque na hora que eu for editar, aí eu consigo chegar num resultado melhor. Então muito bem, feito isso, ó, eu vou vir nessa primeira foto mesmo, que é a foto que a gente vai colocar a orelha aqui maior, e eu vou lá em cima, ó, em Filter, Camera Raw Filter. O Camera Raw é uma ferramenta muito legal onde você consegue fazer um monte de tipos de ajustes. Infelizmente não dá para fazer esse para limpar o meu nariz aqui. Ai, que nojo, mas vamos ignorar isso, por favor. E aqui do lado, ó, a gente tem opções para a gente fazer ajustes. Por exemplo, você pode fazer ajuste de temperatura de cor, a opção de tint, né, para onde ele vai, mais pro verde ou mais pro magenta. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, esse meu nariz aqui, infelizmente, ele está me incomodando muito, então eu vou resolver isso e eu já volto. Aham, pronto, já acabei de limpar o meu nariz, agora a gente não vai ficar mais olhando essa caquinha nojenta e vamos lá de novo em Filter, Camera Raw Filter. Aqui, ó, eu vou fazer uns ajustes básicos, começando por algumas opções que eu geralmente uso, tá? Então, geralmente a gente tem opções de highlight. O highlight eu vou colocar um pouco mais intenso, ó, para intensificar as partes, né, mais claras da imagem. No Shadows, ó, eu vou puxar um pouquinho para a esquerda e ele traz um pouco mais de parte escura, né, naquilo que já é escuro. Em Whites a gente pode colocar um pouquinho mais claro, em Blacks talvez um pouquinho mais escuro também. Fora isso, nós temos opções de contraste, ó, que você pode deixar a imagem um pouco mais evidente, um contraste um pouco maior aqui tá bom. Exposure é legal porque ele intensifica de forma geral toda a parte de contraste. Então eu vou puxar aqui para um valor um pouquinho menor, ó, tipo um menos 0,8 mais ou menos, ó. Então já dá uma bela diferença na imagem. E aqui embaixo ainda tem algumas opções, ó, como Texture, onde você pode aumentar, ó, e intensificar a textura de forma geral. Então toda granulação que você tiver, ela vai ser intensificada. Cuidado com isso aqui, porque se você colocar demais, vai ressaltar todas as perebas que tem na pele, e a gente não quer isso, não é verdade? Fora isso, você tem esse Clarity, né, que basicamente seria um tipo de contraste, ao mesmo tempo um tipo de desfoque. Aqui eu vou colocar só um pouquinho, ó, tipo uns 20 mais ou menos. E esse Dehaze, que é um tipo de intensificação também de contraste, eu vou diminuir um pouco. Por exemplo, uns menos 20, menos 30. Fora isso, nós temos o Vibrancy. Esse Vibrancy é uma maneira de deixar tudo mais saturado, mas é uma saturação um pouco menos agressiva do que você vira aqui na própria saturação. Que aí eu viraria um personagem dos Simpsons, né, de tão amarelo. Então aqui, ó, Saturation eu coloco geralmente um pouquinho e aí eu completo nesse Vibrancy o quanto eu quero. O problema de quando a gente faz isso é que geralmente ele intensifica alguns tons da imagem e continua meio amarelado. Então a gente tem a parte de cima, ó, de Temperature, onde eu posso diminuir um pouco a temperatura, ó, por exemplo, uns menos 5, e ele puxa a imagem, ao invés de amarelo, ele puxa um pouco para o azul. Até porque o contrário de amarelo é azul, e o contrário de azul é amarelo, é uma loucura. Mas basicamente assim, quando a gente faz tratamentos de imagem, de cor,
uma cor é o oposto da outra. Então por isso que quando eu coloco azul, o amarelo acaba saindo, porque é o contraste entre elas. E se você quiser, nós temos o tint, onde eu posso colocar uns 5 ou 6, ó, onde ele puxa levemente para o magenta. Então a imagem fica um pouquinho mais rosada. Quando você faz isso, ó, você tem esse botãozinho aqui embaixo onde você pode visualizar o antes e o depois. Oh, ficou muito melhor. Eu pelo menos achei muito melhor, tá? Então a minha dica é dar uma olhadinha nessas opções aqui primeiro e depois você volta nessas partes de cima. Eu nunca mudo Temperature e Tint antes de mudar essas outras opções aqui embaixo. Feito isso, eu vou dar um OK e a gente finalizou a nossa imagem aqui com esse ajuste, com esse pequeno tratamento de imagem. Se de repente eu fiz isso e você fala, nossa, professor, mas você explicou aqui muito rápido, eu queria entender mais do tratamento de imagem. Então o que você faz? Clica do lado direito aí em cima no card e assiste um tutorial de como tratar a imagem no Photoshop, porque eu já fiz um tutorial explicando exatamente isso, certo? E lá tem mais detalhes, explicando mais detalhadamente, então assiste lá, depois você volta para esse aqui. Eu espero que você faça isso, mas se você não quiser também, o poder da escolha está nas suas mãos. Feito isso, o que acontece? Eu peguei essa imagem, né, e fiz o tratamento dela. Nossa, que óbvio, eu sei disso. Então, eu sei que você sabe disso, mas nós temos a outra imagem aqui em cima ainda, ó, e ela não foi tratada. Então, para isso a gente vai em Filter, Não, a gente não vai em Camera Raw Filter. A gente vai aproveitar que tem essa opção aqui em cima, ó, e essa primeira opção vai jogar nessa imagem a mesma coisa que eu fiz por último nos filtros. Então, como a última coisa que eu fiz foi ir no Camera Raw e fazer aqueles ajustes, se eu simplesmente clicar aqui em cima em Camera Raw Filter, ele aplica a mesma coisa, o mesmo tratamento de imagem, ó, que tem nessa, ele aplica para essa. Obviamente vai ter ainda algumas mudanças que a gente ajusta depois, mas no geral, praticamente aqui tem o mesmo resultado. Agora o que a gente vai fazer é pegar essa orelha, né, desse arquivo aqui e jogar no outro arquivo. Então vem nesse arquivo aqui, vem do lado esquerdo, aí nós temos essa ferramenta que se chama Lasso Tool, adoro esse nome, Lasso Tool. O que eu vou fazer aqui, ó, é clicar e selecionar uma área em volta da orelha. Nunca pegue uma área muito fechadinha, ó, porque é legal você ter uma sobra, onde você ajuste depois no outro arquivo. Então pega uma área maior mesmo, ó. Seleciona aqui. Quando você estiver chegando no fim da seleção, ó, se você só solta o clique, ele já fecha para você automaticamente. E aí você pressiona Ctrl C, volta para o outro arquivo e pressiona Ctrl V. Nós já temos essa orelha aqui colada de um arquivo para o outro. Esse outro arquivo aqui em cima, a gente não precisa mais. Então se você quiser clicar aqui em cima neste X para fechá-la, ele vai falar, não, você fez modificações, você quer salvar isso? Ué, professor, mas eu não fiz nenhuma modificação. É claro que fez, quando a gente foi em Filter lá, a gente reaplicou o Camera Raw. Então ele está perguntando, olha, com essa modificação do Camera Raw, você quer salvar a imagem? Eu vou colocar não. E a gente volta para esse aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é meio que ajustar a posição da orelha, porque não dá para saber, né? A orelha está na frente de tudo. Então o legal é, vem do lado esquerdo, no painel de Layers, seleciona a camada da orelha, e aqui nós temos a opção de Opacity, que é a opacidade, ó. Eu vou mudar o valor para uns 80. Então aqui a gente consegue enxergar uma certa transparência. Mas eu não quero mais transparente. Então muda o valor, ó, coloca 60, coloca 70, coloca o quanto você quiser. Eu acho que entre 70 e 80 está ótimo. E aqui, ó, a gente tem que posicionar no melhor local. Então, para isso, deixa a camada da orelha selecionada, vai lá em cima aqui na opção de, cadê? Edit. Em Edit você vai em Free Transform. Se você quiser o atalho, né, mais fácil. Ctrl T de Tattoo. E aí você pode simplesmente clicar nos cantos da imagem, ó, e diminuir um pouquinho. A ideia é a gente ter alguma referência entre a imagem real e a orelha, que vai ficar gigante. E eu vou me basear por essa carninha que tem aqui, que eu não faço ideia qual que é o nome disso aqui. Então a galera até coloca uns piercings aqui. Ai, não, acho que deve doer muito. Mas então, ó, aqui é onde eu vou me basear por essa orelha. Então eu vou colocar num tamanho que fique grande. Aqui, ó, que não fique tão grande passando, por exemplo, do meu queixo. Mais ou menos isso aqui, ó. Onde ela fique um pouquinho na frente desse dedo mindinho. Até um pouquinho menos se você quiser, ó. E a gente pode posicionar de forma que as carninhas aqui fiquem alinhadas. Não é uma regra, mas só para a gente manter um padrão, né? Se você jogar muito para cá, ó, não faz muito sentido, porque o buraco da orelha vai ficar no meio do rosto. Então um pouquinho mais para o lado, ó, que dá a impressão de que a orelha realmente está gigante. Outra coisa que você pode fazer também, se você quiser mais distorções, é clicar nos cantos. Clicar nos cantos, você já falou isso. Não, mas calma. Você segura Ctrl e clica nos cantos, ó. E aí você pode distorcer um pouco a orelha, deixando ela um pouco mais de abano, por exemplo, ó.
ou jogando aqui um pouco, deixando um pouco menor na parte de baixo, ó. Aí é com você, não tem uma regra aqui não, tá? Só para você entender que tem outras maneiras de você deformar também. Feito isso, para a gente finalizar tem duas opções. Ou você clica neste botão, ou você pressiona a tecla Enter no seu teclado. E aí pronto, já finalizou e essa orelha já foi inserida aqui. O problema é que ela está meio transparente. Então a gente vai de novo aqui nas opções dela, ó, ativa e coloca o opacity num 100% para a gente conseguir enxergar. E o que está faltando agora é a gente recortar essa orelha, ou seja, aqui tem muita sobra. A gente vai recortar de uma forma que a gente elimine, né, tudo que a gente tem aqui, ó, para esse lado da orelha. A gente não quer isso, porque isso aqui está parecendo a parte do cenário e não é isso que nós queremos. Tem várias maneiras de você recortar, mas uma que eu adoro de paixão é a Pen Tool, que é uma ferramenta onde você vai manualmente fazendo os contornos. E para você acessá-la, ela está aqui do lado esquerdo, ó. Quando você clica nela, na parte superior nós temos duas opções aqui, ó, pode ser Path ou Shape. A gente vai em Path. E aí, ó, eu vou me aproximar um pouquinho da orelha, eu vou clicar mais ou menos aqui, ó. Clica aqui, segura e arrasta, ó, e a gente vai fazendo todo esse contorno da orelha. Essa ferramenta, eu devo admitir que uma das primeiras vezes que eu a usei, ela foi terrível, muito difícil de usar, mas depois eu me apaixonei por ela e ficou muito mais fácil. Então aqui, ó, só estou contornando aqui bem bonitinho. Por que eu fui colocar um brinco nesse dia? Oh, meu Deus do céu, ficou muito mais difícil isso. Aqui, ó, eu vou chegar até o final da orelha e aqui eu vou abrir um pouco mais. Então puxa um pouco para baixo, ó, mais ou menos aqui, sobe aqui e clica onde você clicou pela primeira vez. Com isso a gente acabou de fazer todo o contorno. O que a gente vai fazer é, ainda com essa ferramenta Pen Tool, clica na tela com o botão da direita e coloca a opção de Make Selection e dá um OK. Aí o que eu vou fazer, ó, é pressionar Ctrl C, Ctrl Shift V. Aí o que eu faço? Eu vou pegar, né, copiar o conteúdo quando a gente pressiona Ctrl Z, ó. Ctrl C, eu copio. Quando eu pressiono Ctrl Shift V, eu colo no mesmo lugar. Porque se eu pressionar só Ctrl C, Ctrl V, às vezes ele cola num lugar aleatório. E como a gente já posicionou certinho, não compensa, né, ficar perdendo o local de referência, tá? Então Ctrl C, Ctrl Shift V. E aí, se você quiser, ó, você pode desativar o olhinho dessa camada para não enxergar mais. E agora sim, ó, tá ficando bom. Calma, tem coisas pra gente ajustar ainda, mas tá ficando legalzinha. Uma outra coisa que eu quero dizer aqui, né, falei tudo errado, volta. Uma outra coisa que eu quero dizer é que eu sei, né, que você vai dizer, nossa, professor, você falou aqui da Pen Tool, mas você saiu usando de qualquer jeito, nem explicou como é que faz. Então, eu não expliquei, porque eu já expliquei num outro tutorial como recortar imagem. E, na verdade, acho que tem dois tutoriais. Um de como recortar imagem, que não é com a Pen Tool, e um que é com a Pen Tool. Então, se você quiser, clica do lado direito no card e assiste o tutorial, porque lá eu explico como usar a Pen Tool, para que serve, várias dicas na hora de você recortar uma imagem com ela. Então, se você quiser, dá uma pausa nesse vídeo aqui, assiste o outro, depois você volta para esse aqui. Se você não quiser, a minha dica já foi dada, tá bom? Agora é por sua conta e risco. Então vamos nessa. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é o seguinte, quando você se aproxima da imagem, você vai perceber, ó, olha aqui, minha mão. A minha mão, ela tem um certo desfoque bem de leve. E se você vir aqui na orelha, ó, você percebe que a orelha não, ela está bem acentuada aqui, ó. Então o que nós podemos fazer é melhorar esse recorte, ó. Eu vou me aproximar da orelha. Aqui do lado esquerdo eu tenho esta ferramenta que se chama Blur Tool. Ela serve para desfocar. Na parte superior, ó, eu vou deixar o Mode em Normal, a força dele em 100%, e a gente vai clicar nos cantinhos, ó. Vai clicando e arrastando, olha só o que ele faz. Ele vai desfocando um pouco a borda. Eu prefiro fazer isso várias vezes, por quê? Ou várias vezes assim, né? Nos recortes que eu faço, porque a gente chega num resultado um pouco melhor, fica mais real, né? Fica mais fiel à realidade, de certa forma. Porque quando você se aproxima das coisas, nada é 100% nítido, vamos dizer assim. Professor, mas por que você não fez aqui nessa parte, ó? Porque essa parte a gente vai apagar, tá? Eu só fiz na orelha, que é o contorninho bonitinho que a gente precisa. Se você quiser, pode fazer até um pouquinho mais, ó. Vai clicando e arrastando. Um detalhe muito importante é, esta ferramenta maravilhosa, ela depende do tamanho da sua imagem. Então, se você tem uma imagem, sei lá, 45 mil pixels, ele vai ter uma maneira como ele vai afetar a sua imagem. Se você tem uma imagem menor, ele vai ter outra maneira. Então, quanto menor a imagem, mais ele afeta. Quanto maior o tamanho da sua imagem, menor. Então, se a sua imagem é grande, pode ser que você tenha que ficar passando várias vezes aí o Blur Tool. Mas, por favor, né? Por favor, respira fundo e faz aí, porque dá um detalhezinho mais legal na imagem. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse pedaço aqui. Então, para isso, a gente pode vir com a ferramenta da borracha e simplesmente sair apagando.
Mas eu não gosto muito de fazer isso, até porque a borracha, quando a gente usa, ela apaga de vez. Não dá pra gente melhorar alguma coisa se a gente tiver feito alguma besteira, não é? Então olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui essa camada da orelha que a gente tem, deixa ativada, né? Quando você clica nela, ó, você ativa e aqui embaixo você clica nessa opção. Essa opção ativa a opção de máscara. E agora o que nós podemos fazer é vir com o brush, ó. Então com a ferramenta de brush, você pode escolher algum clicando com o botão da direita na tela, que tem aqui, ó, esse hardness tudo para 0, ou seja, a bordinha dele vai ficar bem assim, ó, tá? Então aqui é o hardness 0 e aqui é o hardness 100. Então eu vou deixar em 0, ó, para ele ficar bem suave nas bordas. E na parte superior a gente tem a opacidade dele. Quanto mais opacidade você tem, ó, e vocês, né, só um detalhe, né? Você precisa estar na cor preta. Então quando você está na cor preta e tem a opacidade 100%, quando você passa, ó, ele apaga de vez. Se você deixar aqui a opacidade um pouco menos, tipo uns 50%, ele apaga, mas ele apaga um pouco menos, ó. Então você vai passando algumas vezes e ele vai limpando a imagem. E o que a gente vai fazer aqui é deixar num tamanho razoável, ó, onde eu possa ir apagando de leve, mas não apagar os detalhes da orelha, ó. Então vai passando, ó. Se você quiser diminuir um pouquinho o tamanho do seu brush, também do seu pincel, ó, e vai passando até você eliminar aqueles pedaços todos que a gente tinha. Se você de repente passa demais, vai, apaguei demais. Em vez de preto, você usa a cor branca. Ué, mas como é que eu uso a cor branca? É só você inverter a cor aqui, ó. Clica nessa setinha, o branco passa para cá e aí você passa branco, ó. Então quando você passa branco, você traz detalhes da imagem. Quando você passa preto, você apaga. Isso acontece só por conta da gente ter feito essa camada de máscara. Um outro detalhe muito importante que muita gente erra, e eu também erro isso toda hora, é aqui, ó. Você tem essa camada da orelha. Se você deixar essa camada selecionada e clicar sobre esse quadrado aqui, ó, esse quadradinho, e você passar preto, ó, ele vai pintar de preto, certo? Então, sempre lembre, quando você está fazendo essa questão de apagar, de ativar a máscara. Ativa a camada de máscara e com ela você pode usar as opções aí, ó, de preto e branco, tá? Se você selecionar essa aqui, ele pinta de preto e branco e com essa aqui, ele apaga ou revela o conteúdo. Uma vez feito isso, tá legal, mas para criar um pouco mais de interação, a gente pode ativar aqui e criar um tipo de sombra, bem de leve. Essa sombra tem que respeitar um pouco da sombra da própria imagem original. Ué, mas como assim, professor, a imagem original? Essa aqui, ó, se liga, tá vendo que tem um pouquinho de sombra bem de leve, ó, nessa parte onde eu tenho a minha camiseta e o meu pescoço. Então é uma sombrinha bem de leve, ó, quase nada. A gente também vai fazer isso nessa orelha. Então seleciona a camada aqui da orelha e aí eu vou pressionar Ctrl J. Quando eu faço isso, eu tenho duas. Essa de cima vai ser a orelha. Então você pode clicar aqui do lado, ó, eu vou digitar orelha. E nessa aqui de baixo, ó, que tá Layer 2, clica duas vezes para renomear e eu vou colocar o nome de sombra. Só para a gente saber que essa aqui vai ser a sombra e essa aqui vai ser a orelha. Essa aqui da sombra, ó, seleciona ela, vai lá em cima em Image, a gente vai na opção de Adjustments e você clica aqui, ó, em Hue Saturation. Só para você entender o que está acontecendo, eu vou desativar essa aqui por enquanto. Ó. Então tira o olho dela, ativa essa aqui da sombra e agora sim, Image Adjustments e coloca aqui, ó, Hue Saturation. Feito isso, nós temos essa opção de Lightness. Em Lightness você pode colocar mais para a esquerda ou mais para a direita. Então ele vai deixar mais escuro ou mais claro. Aqui eu nunca gosto de deixar totalmente preto, até porque as nossas sombras, se você for ver bem de perto, elas não são pretas, ó. Até aqui, se você se aproximar bastante, não é exatamente um preto total. Então aqui nesse Lightness, eu gosto de colocar um valor tipo 80, 90, negativo, obviamente, né? Menos 80, menos 90 no máximo. Eu vou deixar aqui menos 80 e a gente dá um OK. Feito isso, você vai perceber que está muito nítido, né? Eu queria deixar um pouco desfocado, porque a sombra, de certa forma, ó, ela tem um certo desfoque. Então, ainda com essa camada selecionada, vai lá em cima em Filter, Blur, Gaussian Blur. E aqui nós podemos colocar um valor tipo entre 30 e 40. Não é um valor que você vai dizer, nossa, professor, tem que ser sempre esse valor. Não, depende do tamanho da sua imagem, do quanto de desfoque você quer. Mas nesse caso aqui, ó, eu acho que uns 40 para essa imagem, talvez 40 foi muito, acho que uns 30 tá ótimo e a gente dá um OK. Feito isso, eu vou ativar de volta essa camada para a gente enxergar a orelha original e se percebe que já tem, ó. Tá vendo? Uma leve sombrinha que parece muito com essa sombra que a gente tem aqui, ó. O que eu vou fazer é selecionar essa camada da sombra e pressionar Ctrl T, que é a mesma ferramenta que a gente usou para posicionar a nossa orelha. E aqui, ó, eu vou arrastar um pouquinho essa parte de cima, ó, para diminuir. Só que quando você arrasta, ó, segura a tecla Shift, ó. Então ele diminui um pouco e joga um pouco mais para baixo.
Você pode fazer também no canto da esquerda, ó, puxar um pouco mais para cá e até na base, ó, segurando o Shift, ó, puxa um pouquinho, não muito, tá? Porque não se esqueça, as sombras que a gente tem, elas não são tão intensas assim. Feito isso, ó, eu posso simplesmente pressionar Enter ou pressionar este botão e eu finalizo essa sombra. Só que essa sombra tá meio viva demais, meio forte, né? Eu sei que você vai dizer, poxa, professor, você falou que era para deixar uma coisa suave, você tá fazendo isso? Então, calma, vem na camada da sombra e aqui em cima nós temos Opacity. Esse Opacity eu posso colocar um valor um pouco menor, tipo uns 60%, ó. Tá vendo que legal? Agora a sombra começa a combinar um pouco mais com aquilo que a gente tem na tela, com as outras sombras de forma geral, né? E aqui é com você. Você pode colocar mais opacidade ou menos opacidade. Depende muito do efeito final que você quer. Aqui eu acho que entre 60 e 70 tá ótimo. Talvez pra gente não brigar, uns 65, porque aí fica exatamente entre 60 e 70. Só que tem um outro detalhe. Aqui você vai perceber, ó, que tem um pouco da sombra aparecendo bem aqui nessa parte da orelha. Isso aqui não faz sentido, né? Porque o contato da orelha tá aqui na parte da mão. E essa parte aqui é o fundo do cenário, então não deveria aparecer sombra. Ah, professor, e agora? Agora, muito simples, ó. Ao invés de você selecionar essa camada aqui da sombra, você seleciona a da máscara. E usando o brush, igual a gente já fez antes, ó, eu vou usar a cor preta e com a cor preta, ó, eu vou passando aqui de leve, só para remover essa sombrinha que apareceu aqui no cantinho, ó. Se você quiser passar em outras partes, ó, ele vai removendo também. Aqui não é ideal você fazer isso, obviamente, tá? Ó. Então aqui, ó, só para manter essa sombra no contato ali exatamente da minha mão. Se você quiser, você pode até posicionar um pouco mais para dentro, ó, que eu acho que ela ficou muito marcada aqui do lado de fora. Acho que aqui já está um pouco mais legal. Uma das últimas coisas que a gente pode fazer aqui, na verdade, a penúltima coisa, é ajustar um pouco as cores. Porque não sei se você percebeu, mas o tom do rosto, ele tá bem mais claro do que a orelha, né? A orelha tá um pouco mais escura, parece que tá gangrenando, né? Vou perder a orelha, vai cair aqui da minha cara. Então o que a gente faz? Seleciona a camada da orelha, vai lá em cima, ó, Image, Adjustments, e a gente tem Levels. Esses 4 primeiros fazem coisas muito parecidas. Eu vou nesse Levels. E no Levels, a gente tem esta seta, esse triângulo aqui, ó. Você pode clicar e arrastar, ó, e jogar mais para a esquerda. Quanto mais para a esquerda, mais claro. Com certeza, aqui ficou maravilhoso, não é? Então aqui, ó, só um pouquinho a gente puxa, ó, para manter mais ou menos o mesmo tom. Então quase o mesmo tom que a gente tem aqui é o mesmo tipo de tom que a gente tem aqui. Você tem outras setas também como essa, ó, para mexer nas partes mais escuras, mas eu acho que nos tons escuros aqui não precisa mexer mais, ó. E a gente pode dar um OK. Uma outra coisa, mas aqui é uma dica maravilhosa, que é o seguinte, ó, quando você usa essas ferramentas para intensificar os tons, seja os tons mais claros ou escuros, às vezes a sua imagem acaba dando uma sensação de mais saturada, ou seja, ela fica mais colorida, as cores ficam mais fortes. Então se você quiser, ó, você pode ir lá em cima, Image, Adjustments, Hue Saturation. E aí você pode diminuir um pouco a saturação, obviamente não tanto assim, mas só um pouquinho, ó, de leve, tá vendo? Tipo uns menos 15, menos 20, mas esse valor é para essa imagem, tá? Depende muito da imagem que você tem. E aí você percebe, ó, que agora sim eles têm o mesmo tipo de entonação, não só de contraste, né, de tanto os tons claros e escuros, quanto o tipo de tonalidade também, ó. E aí você pode simplesmente dar um OK. Você ainda pode vir na camada da máscara aqui, ó, se você quiser, e usando o brush, melhorar um pouquinho isso aqui, ó, porque eu acho que essa partezinha dessa carninha aqui, ó, ela tá meio estranha. Então eu vou deixar uma opacidade do brush uns 20%, ó, e vou passar mais algumas vezes, né, para mesclar um pouco melhor. Ó. Uma outra coisa que você pode fazer também é uma camada de ajuste, se você quiser reforçar um pouco as cores. Então para isso, ó, você pode vir aqui em Adjustments e você pode colocar algum deles, por exemplo, sei lá, Hue Saturation, e dar um pouco de saturação, ó, na imagem inteira. Lógico, aqui é uma diferença, tá? Essa camada de ajuste, ela é criada acima de todas as camadas. Então, quando eu uso uma saturação aqui, eu não estou mexendo na saturação só do meu rosto ou só da minha orelha, eu estou mexendo na saturação total da imagem, o que eu acho que acaba combinando um pouco mais. Por último, mas não menos importante, vamos imaginar que você vai postar isso aqui no seu Instagram, falando, nossa, eu vou fazer a mesma coisa que o Weber fez, eu vou postar no Instagram e eu vou marcá-lo. O que você faz? Na parte aqui do lado esquerdo, ó, nós temos esta ferramenta, que é a ferramenta de crop. E na ferramenta de crop você tem aqui algumas opções, ó, que você pode clicar, como essa, WH Resolution. Eu coloquei aqui, ó, 1000 pixels por 72 e por pixels por inch. E aí na tela, ó, você pode clicar e clicar nos cantos para ajustar exatamente onde você quer e dar um Enter ou pressionar esse botão. Com isso a gente cropou a imagem no tamanho de 1000 por 1000, que é um tamanho legal se você quiser postar, por exemplo, no seu Instagram. Falei chique agora, né? Instagram.
Este tutorial acabou, mas antes, eu já fiz um tutorial mais ou menos no mesmo estilo desse, que é como trocar o seu cabelo no Photoshop. Ai, eu adoro! Então se você quiser, ó, clica do lado direito aí em cima no card e assiste porque é bem legal. Tem outras maneiras de recortar uma imagem, o conceito é meio parecido com esse, mas tem alguns detalhes que são muito legais e eu acho que vale a pena você assistir, hein? Você tá afim de levar os seus conhecimentos de Photoshop para outro nível? Então, é só você ir na descrição do vídeo aí embaixo e clicar no link que tem lá para conhecer o meu curso online Photoshop Business. No Photoshop Business, você vai aprender como fazer composições em um nível profissional, aprendendo no começo os principais conceitos do design, como cores, fontes, diagramação, contraste, resolução de imagem e referências. Tudo isso vai te dar a base certa para avançarmos. Na sequência, vamos desenvolver mais de 15 composições com temas e objetivos diferentes. Com isso, você vai ver como aplicar os conceitos aprendidos anteriormente de uma forma estruturada para atingir o objetivo principal, enquanto aprende sobre recortes e tratamento de imagem, exportação de arquivo, estilos de camadas, distorções, mesclagem, shapes, textos, smart objects, tratamento de pele e outros recursos. Você também aprende sobre finalização de arquivo, portfólio, bloqueio criativo, tipos de clientes, como divulgar e como cobrar pelos seus trabalhos. E é claro que durante os projetos que a gente vai fazer, você vai aprender diferentes técnicas e dicas para cada um deles. Com isso, você vai ter a autonomia não só sabendo diferentes maneiras de criar composições, mas você vai poder escolher a que você preferir para desenvolver os seus projetos. Eu também não posso esquecer de dizer que este curso é para quem já tem um pouco de noção, já tem algum conhecimento em Photoshop. Se esse é o seu caso, vai com tudo. Agora, se os seus conhecimentos de Photoshop são muito básicos, é legal de você fazer o curso de Photoshop primeiro. E onde é que tá esse curso, pelo amor de Deus? Calma, o link desse curso tá na descrição do vídeo aí embaixo. Então, tem o curso de Photoshop Business e debaixo dele tem o curso de Photoshop. Aí é com você, você escolhe qual dos dois você quer fazer. Só escolha pelo menos um deles. Se você escolher nenhum, eu vou ficar muito decepcionado e muito triste. Não esquece também que você pode assistir outros tutoriais de Photoshop aqui no canal e para isso é muito, mas muito fácil. É só clicar em um desses dois aqui do lado. Por enquanto é só isso mesmo, eu falei tudo que eu tinha para falar e não ouvi nada. Ou seja, mais uma vez não estou escutando os conselhos da minha mãe. Ai, que decepção. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.